Bom, a gente vai continuar falando, né, Rafa, sobre o cenário político brasileiro, principalmente a tragédia humanitária do povo Yanomami. E o nosso convidado agora é o Luiz Nassif, jornalista, e já está aqui conosco. Olá, Nassif, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia, espectadores aí do Brasil Atual. Tudo bom? Tudo certo, né, Nassif? Agora, o que não está certo, o que não está bom mesmo é esse cenário, né, que a gente está vendo, essa crise humanitária, né, do povo Yanomami, essa tragédia, esse genocídio. E aí eu começo já com lembrando, viu, Nassif, a morte da antropóloga, cientista social, a militante dos direitos das pessoas com deficiência Adriana Dias, né? Ela morreu no último domingo. Ela integrou aí o grupo também de transição de direitos humanos do novo governo Lula, e ela estava com câncer e mesmo já debilitada, né, Nassif, ela concedeu uma entrevista para a gente em novembro, depois que os bolsonaristas cantarem o hino nacional em Santa Catarina com os braços expressando aí o gesto nazista, e ela não estava bem de saúde, ela expressou isso logo no início da entrevista, mas ela achava que tinha que falar sobre esse ato criminoso, né? Esse ato criminoso, ela estava indignada e diz também que ela viu na prática o que ela estava estudando, né? Ela era uma especialista, né, como você sabe, no estudo do neonazismo e organizações aí de extrema direita no Brasil, e na época ela disse que o Brasil já tinha identificado né, o estudo dela identificou 1.000 células neonazistas, né, espalhadas aqui pelo nosso país. Aí lembrando que em 2021 também, né, a Adriana descobriu uma carta do ex-presidente Bolsonaro, que foi publicada em sites neonazistas em 2004. Você acredita, Nassif, que o genocídio do povo Yanomami faz parte desse plano neonazista no Brasil? Totalmente. E está muito ligado também ao pensamento militar na ditadura, né? Quando a gente fala em memória e verdade, o que está faltando aí já começa a ser levantado são as mortes de índios aí durante toda a ditadura. Eles sempre consideraram os índios como uma ameaça, que é uma tentativa, essas reservas indígenas como uma tentativa de criar territórios independentes do Brasil, sempre um pensamento muito primário. E quando você pega o relatório que saiu agora aí sobre as responsabilidades dos abusos, você tem aí FAB, que devia ter atuado, que não atuou, Exército, que devia ter atuado e não atuou, tudo centralizado nesse comando caótico aí de um bolsonarismo que tem tudo a ver com o nazismo, né? Tudo a ver com o nazismo. É nesse período que se acumulam aí os massacres em periferia, faz parte de uma lógica terrível aí de desconstrução nacional. Mas é interessante, Marilu, quando você pega a cara do monstro e mostra a cara do monstro para aquele pessoal que exacerbou aí o ódio na Lava Jato, a campanha da mídia terrível aí de ódio, destruir o inimigo PT e tudo, eles não vão reconhecer ali as suas pegadas. Mas é isso. Você escancarou as portas do inferno quando começou com um discurso de ódio e passou a tratar a política como a destruição do inimigo, né? O próprio Supremo, que hoje assumiu uma defesa importante aí da democracia nesse último período, foi responsável quando se permitiu a politização. A mídia, quando a partir de 2005 exacerbou esse discurso de ódio, quando recorreu a fake news aí com uma intensidade similar ao dos grupos do bolsonarismo, né? Aquilo deu nisso, como se diz. Exato, se providências tivessem sido tomadas, né, ou seja, se o STF não tivesse tido essa postura, se a mídia corporativa não tivesse também feito o que fez, né, como uma campanha justamente para derrubar a presidenta Dilma, uma campanha contra o ex-presidente Lula também, tanto que ele ficou preso aí durante muitos dias. Enfim, tudo isso poderia ter sido evitado caso o Estado democrático de direito fosse respeitado, né, Nassif? É isso. Quando você pega, por exemplo, quando o Aécio deflagra a campanha do impeachment e não Uhum. reconheceu o resultado das eleições, ali foi dado a senha aí para o golpe, né? Se tivesse esperado aí, certamente em 2018 o PSDB teria conquistado aí as eleições, já que o governo Dilma estava muito desgastado,
sem a necessidade de golpe, né? Mas a falta de tradição democrática ficou nítido, digamos, quando o próprio PSDB perdeu o pé, deixou de criar sua utopia em relação ao PT e passou a endossar esse discurso de ódio da mídia, né? Então, a única coisa que eles tinham para oferecer era ódio. E a única coisa que resulta do ódio é mais ódio. É o racha do país. E, a partir daí, digamos, com essa desmoralização da política, o lumping veio à tona, né? Você pega essa invasão em Brasília, aquele pessoal que estava invadindo os palácios, você tinha lá as famílias de militares e tudo, mas você tinha um lumpizinato terrível aí, de tudo quanto é pequeno marginal aí dos diversos cantos do país foram levados para Brasília. Não foi uma revolta política, foi uma revolta da irracionalidade, né? Mas foi tudo que essa campanha conseguiu produzir. Foi irracionalidade, não conseguiu. E negócios, obviamente, os grandes negócios de Estado que aconteceram nesse período, né? Privatizações, que é o que está por trás, no fundo, digamos, desse antipetismo lá atrás. A Dilma não caiu especificamente pelos erros que cometeu, que foram muitos, a partir, inclusive, do pacote Joaquim Levy. Ela caiu porque ela não entrava em negócios. E daí o que faz? Assim que entra o Temer, que é o prenúncio do bolsonarismo, né? Você passa a vender refinarias, passa a vender estatais, que é um processo muito semelhante ao que aconteceu na ex-União Soviética no final do ciclo, né? Acaba a União Soviética e daí você tem os piranhas financeiros se associando às forças de segurança, especificamente, KGB e tudo, para se apropriar das grandes estatais russas. Aqui aconteceu a mesma coisa, né? E agora toca ter um longo período de reconstrução. Exato. Agora, Nassif, a postura, né, do STF, como você já bem falou, já começou a mudar já há algum tempo. Agora, o ministro Roberto Barroso, né, do STF, determinou, inclusive ontem, a apuração de possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na prática de crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça relacionados à segurança de comunidades indígenas. Então, tem uma lista aqui imensa, né, Olha, em relação. Diga lá. não, é isso que você falou, eu estou concordando com você aí. Você tem todas Não, as então, impressões. sim, diga. Não, Pode falar. não, tem todas as impressões digitais lá, né? Você tem aquela ajuda que o Congresso votou para os Yanomami aí, que era água, material de hospital e tudo, que foi vetada pela Damares, alegando que eles não tinha partido deles o pedido. Todas as desculpas, né? Todas as desculpas. E o endosso sistemático aí das Forças Armadas, que é quem possui poder aéreo lá para coibir o garimpo, né? E tudo dentro. Porque se você olhar, Marilu, o garimpo está diretamente ligado aos porões. Diretamente ligado aos porões. O Bolsonaro foi garimpeiro. Quando você pega o Curió, que era o braço direito aí do Silvio Frota na tentativa de golpe da ultradireita militar lá no tempo do Geisel, o Curió vai para a reserva e ganha um garimpo lá em Serra Pelada. Então, digamos, a atividade do garimpo está diretamente ligada, digamos, aos porões da ditadura. E foi mantido pelo Bolsonaro com aquele conjunto de medidas lá terríveis aí que destrói aí as comunidades indígenas, né? Exato. Agora o Lula justamente já determinou aí cortar aí o tráfego aéreo, enfim, via rio também, por garimpeiros aí em terra Yanomami, né? Então houve aí essa reunião com 7 ministros, o comandante da aeronáutica, e o Lula está com pressa, né? Precisa fazer no menor prazo possível para estancar justamente a mortandade e auxiliar as famílias Yanomami, nas palavras do Lula. Essa postura, né, do presidente da República hoje, fazendo essa determinação, né, justamente para cortar esse tráfego aéreo, porque realmente está nas mãos dos garimpeiros ilegais, né? Quer dizer, eles são os donos aí dos helicópteros, dos aviões, né, que transitam aí pela Amazônia, né, Nancy? Teve um episódio muito importante ontem que acabou passando meio em branco, que foi o Carlos Gadelha, o grande Carlos Gadelha, que é da Fiocruz, que foi um dos pais aí do programa de desenvolvimento produtivo que reativou a indústria farmacêutica no país. Ele participou da cúpula da Organização Mundial de Saúde, ontem, em Genebra, aí, enviado pela ministra da Saúde
e tudo, e lá ele conseguiu transformar essa questão do apoio aos indígenas em causa internacional. Ou seja, você vai ter outros ministérios da saúde de outros países ajudando nesse processo de salvação, né, da vida dos índios, aí, de recomposição. Então, você vê que o que o Lula fez na frente internacional nesse um mês aí foi uma coisa espantosa. Ele está com pressa, efetivamente, né? Porque fez uma baita ofensiva diplomática. É. E é interessante, Marilu, quando você pega alguns analistas internacionais aí de televisão, que eles vêm com a história, não, o Lula, se ele quiser democracia aqui, ele tem que se aliar ao bloco ocidental, que é democrático, tudo, e o Lula mostrou claramente que ele está vindo para ser o que ele foi em 2008 a 2010, uma liderança alternativa aí do Sul, uma liderança do Sul, dos países pobres. E daí ele fala, não, porque o Lula se comprometeu, porque está mencionando Cuba, Venezuela. Sim, mencionou Cuba, Venezuela, criticou a Ucrânia e a Rússia, e se colocou imediatamente como aquilo que a gente achava que ele ia ser mesmo, como uma grande liderança global pela pacificação do planeta. Não tem outra. Eu vou te falar, eu detesto esse negócio de achar que o cara é infalível, não é. Ele comete erros aí, é evidente. Mas, digamos, a estratégia dele na parte diplomática internacional foi fulminante. Em um mês, ele pega todo, digamos, aquele estoque de credibilidade que ele já tinha a partir de 2008, 2010, e se transforma. E é interessante esse jogo, viu, Marilu, pelo seguinte: quando você pega os Estados Unidos, eles não gostam de ver o Brasil tendo protagonismo diplomático. Eles preferiam que o Brasil fosse um representante dos Estados Unidos aqui no Mercosul, no Sul, aí e o Lula, desde 2008, 2010, já assumiu uma posição independente, uma postura independente, né? Só que o Lula o Brasil, com o Lula, tem dois trunfos fantásticos. Um é do meio ambiente, a Amazônia, e o outro é de ser o líder e protagonista principal de uma reação mundial contra a ultradireita, né? Então, eles estão aceitando tudo. Veio o chanceler da Alemanha aqui, o Lula vai com o Biden nos Estados Unidos. Enquanto aqui os analistas de geopolítica brasileiros dizem que o Lula, menção a Venezuela, a Cuba, é um saco um negócio desse aqui, porque a diplomacia brasileira sempre foi de não alinhamento. Se é ditadura de direita que nem a Arábia Saudita, se é ditadura de esquerda que nem Venezuela, não interessa. O Brasil ele tem que se colocar como respeitando a autonomia de cada nação aí, e ele está conseguindo isso aí. Fazendo o que ele fez, o Brasil virou protagonista mundial aí, depois de ter sido jogado no lixo da história aí, nesse período do Bolsonaro, né? Uhum. Falando em lixo da história, governo Bolsonaro, ditadura militar, a gente está vendo aí um silêncio do Ministério Público Militar, né? Depois de todos os ataques, nenhum inquérito foi aberto para apurar, né, responsabilidade de militares, das Forças Armadas, enfim. Como é que você está vendo também esse silêncio? Também não é de estranhar, né, Nassim? Não, não é. Mas é interessante, outro dia eu levei na TV GGN uma professora que estudou o Tribunal Superior Militar no tempo da ditadura. Não sei se você lembra, Marilu, mas a gente vinha aqui tentando encontrar, naquele período de trevas terrível, encontrar algum sinalzinho de luz lá, e vinha de lá, efetivamente. De alguns ministros, obviamente. O ministro Reinaldo de Almeida, filho do autor da bagaceira lá, que dava umas sentenças que eram inacreditáveis, de defesa dos direitos. O almirante Júlio Bierrenbach, que era outro, né? Então, você já teve, mesmo no Superior Tribunal Militar, você teve pontos assim de civilização, efetivamente. Mas você pega de um tempo para cá, aquela morte daquele músico lá, que foi cento e tantos tiros lá, a dificuldade que é julgar militares, né? E vai ser interessante, porque a gente está vindo agora com essa questão de sem anistia. Eu acho que vai ser uma bandeira vitoriosa, porque está mais que provado que a volta dessa posição dos militares na política está diretamente ligado à falsa anistia que foi concedida a eles a partir dos anos 80 por iniciativa aí do Nelson Jobim, né?
Por que uma falsa anistia? Porque crime contra a humanidade não pode entrar na anistia. E foi tão ampla aquela anistia que mesmo crimes cometidos após a lei da anistia, como a morte da secretária da OAB, como o caso do Rio Centro, foram anistiados. Então, acho que um ponto que já estava meio nítido quando começa o governo Bolsonaro, muita gente alertou. Isso aqui vai ser as Malvinas das Forças Armadas, ou dos maus elementos das Forças Armadas. Né? Então, você vai ter, pela primeira vez, você está tendo um escrutínio amplo de todas as falhas das Forças Armadas. Né? E eles se enlamearam até o pescoço com esse negócio de endossar, ajudar a organizar esses acampamentos aí em área militar, e tudo, o boicote que foi quando houve a invasão dos palácios lá com o comandante aí do Planalto, aí da área central do Planalto, o comandante da brigada incumbida de defender a presidência, né? Agora mesmo aí essa questão dos índios também. Então as Forças Armadas estão sob um escrutínio amplo, e vão ter que aceitar se tornarem Forças Armadas de um país democrático, ou seja, sem interferência em política, o que não vai ser fácil, né? Porque os grandes negócios estavam sendo forjados aí à luz dessa aliança entre militares e Bolsonaro. Né? Agora, falando da anistia, né? Sem anistia, outro dia eu falei com a procuradora Eugênia Gonzaga, que você conhece muito bem, e ela estava perguntando, né, a respeito do termo, né, anistia, enfim, o pessoal tá falando, né, ela me respondeu o seguinte: olha, eu acho que seria melhor sem impunidade, né? Ela estava falando que E, esse é o termo. No caso, não é? Você concorda também, Nassif? ok, quem sou eu para discordar da Eugênia aqui? Concorda e ponto, né? Isso aí. Agora, Nassif, falando agora do Bolsonaro, né? Ele pediu, né, às autoridades americanas um visto de turismo, né, para permanecer mais 6 meses aí nos Estados Unidos. E olha só o que o advogado dele fala, né, o Felipe Alexandre. Ele dedicou 34 anos de sua vida ao serviço público e gostaria de tirar uma folga, clarear a cabeça e aproveitar como turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o seu próximo passo. Ora, ele ficou aqui 4 anos praticamente de férias, não foi não, Nassif? Com motocicletas, direto no Guarujá, naquele Forte dos Andradas, ali do Matando lado da índios Praia do por Ponto. diversão, matando índios por diversão, né? Sim, Mas o exato. Como é melhor, que você. Ele deve estar morrendo de medo, né, de voltar para o Brasil. Até o próprio filho, o Flávio Bolsonaro, já disse: ele pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um mês, pode voltar nunca mais. Né? Quer dizer, eles estão realmente com medo, né, do pai ser preso. a melhor descrição foi o Valdemar da Costa Neto, uma entrevista que ele deu para o Globo, que ele falou: olha, eu fui visitar o Bolsonaro e ele estava um pó. Eu achei que ele ia morrer depois de perder as eleições, e trata ele como se trata um vulnerável, sabe? Ele falou: acho que a culpa foi nossa, que nós que somos mais experientes, devíamos ter preparado ele lá para a derrota, mas não preparamos. Ou seja, e quando você vê os planos aí do PL para o Bolsonaro, não, ele vai poder ajudar aqui, se entra um outro candidato, estamos falando até na esposa dele lá, que ele pode. Porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é um símbolo vazio do ódio, da antipolítica, mas um símbolo vazio. Né? Então, sem capacidade de articulação, quer dizer, quem tem um mínimo de capacidade de articulação não fica baixo clero durante todo o período, no mínimo fica o chefe do baixo clero. Né? Mas é por aí, pelo nível do Bolsonaro, que você vê para onde que jogaram a política brasileira, onde que jogaram a mídia brasileira e onde jogaram o Brasil. Né? O Brasil ficou exposto ao que tem de mais medíocre, mais grotesco da direita, mais grotesco. Né? E esse sujeito com. E é um ponto interessante, quando você vê nessa mesma entrevista, o Valdemar falando: não, mas aquela minuta de decreto lá, todo mundo tinha, que foi uma das estratégias de comunicação do Bolsonaro, que toda coisa, de naturalizar todos os absurdos. Todos os absurdos. Isso aí vem lá de trás, vem quando começa o Olavo de Carvalho, depois o Reinaldo Azevedo, né, o Mainardi, que eram os que ajudaram a formatar essa linguagem da ultradireita. Né? Pô, tá cheio de índio morrendo lá. Daí que você fala: mas
Qual o problema? Isso é normal, o índio não se alimenta. Ou seja, você passa pano em tudo, naturaliza todos os absurdos e, de repente, você passa a viver uma realidade paralela. O que o Bolsonaro fazia e falava, a mídia tratava levemente escandalizada, mas naturalizando todos os abusos, né? Todos os abusos. E agora que está vindo à tona, é interessante, né? Porque vem a eleição, nesse período aí você vai dissecando o bolsonarismo, daí muda, a forma de pensar volta a ser natural, a ser normal, digamos. E daí tudo que o Bolsonaro fazia atrás lá, e o pessoal via sem reagir, hoje já parece como uma coisa escabrosa, né? É interessante como que esse sistema de algoritmos de redes sociais muda totalmente a percepção, não apenas dos seguidores, mas da opinião em geral, né? Todos aqueles absurdos do Bolsonaro, não, isso faz parte. Pô. Falar que negro pesa não sei quantos quilos, que é bom. Todas essas maluquices que em qualquer outro ambiente normal já ia gerar pedidos de impeachment foram tolerados nesses 4 anos. Por quê? Porque na outra ponta o Paulo Guedes oferecia o país aí para o saque, né? Para os grandes negócios que desmonte de Petrobras, privatização de Eletrobras, né? Então, e agora é uma caminhada de reconstrução dura, mas nós estamos recuperando os valores novamente, né? Exato, a esperança. Agora você falou do Valdemar da Costa Neto, né? E o Prerrogativas também não deixou passar, né? Então ele foi denunciado, né? A Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral Eleitoral, justamente pela suposta prática de crime contra o Estado Democrático de Direito, quando ele falou que na casa de todo mundo tinha uma minuta desse tipo, né? Para dar o golpe contra o resultado das eleições de 2022. Quer dizer, agora se dá espaço para prerrogativas. É incrível, né, Nassif, tudo que você está falando, porque a gente, durante todos esses anos, o prerrogativas, juristas, analistas políticos, cientistas políticos falavam no nosso campo, né, progressista, mas não tinham espaço na mídia tradicional. E agora eles passam a ser ouvidos, né? Não é isso? É isso, Marilu. E vê se você encontra hoje na mídia tradicional algum defensor da Lava Jato. Lava Jato? Tira isso perto de mim, né? Não faz parte dessa retomada, digamos, da racionalidade, né? Então, o próprio Supremo aí, a maneira como ele se comportou, mesmo no período bolsonarista, agora ele volta. E o próprio Alexandre de Moraes aí, que foi quem trouxe os militares para o poder. Né? O Alexandre de Moraes se consagrou. Ele foi E é gozado que as pessoas falam as instituições venceram porque tinha o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes precisou ter uma coragem física, porque havia ameaças físicas a ele, a família dele, e uma coragem moral. Porque muitas vezes você pega o Fachin, quando o Fachin deu uma orientação para proibir aquelas operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de matar pessoas e tudo, proibiu aquelas operações no período de pandemia, e não foi obedecido. Então, digamos, se o ministro Supremo dá uma ordem, e a ordem não se cumpre, desmoraliza o ministro Supremo. E o Alexandre de Moraes montou uma estratégia aí de enxadrista, né? Trouxe policiais ligados a ele, desde lá de trás, desde o começo do governo Bolsonaro. Ele começou a levantar atuação de gabinete de ódio e tudo, e foi acabando com aquela sensação de impunidade maluca que se espalhou por todo o país. Você pega o Roberto Jefferson jogando granada em Polícia Federal. Você pega aquela outra bobona lá, sair armado aqui, vou dar tiro no... Porque era uma sensação de impunidade que vinha a partir do Bolsonaro. E daí, um por um, foram caindo. Né? Você pega aqueles empresários lá que numa rede social, num grupo de WhatsApp, brincavam de fazer conspiração, e vai lá o Alexandre e dá uma atacada. Então, gradativamente, ele começou a impor a lei e o temor à lei para todos esses grupos que se consideravam intocáveis, né? E o último grupo foram os familiares de militares aí, e esse pessoal que acampou protegido pelo Exército em todos esses locais e serviu de blindagem para a bandidagem mais desenfreada. Agora, como é que pode, rapaz? Essa invasão do palácio, os militares que ajudaram a planejar isso, colocar famílias. Você tinha crianças, você tinha adolescentes lá, servindo de blindagem para bandidos que vinham de todas as partes, né?
Então, isso aí eles vão ter que ver entre eles também, lá, essas responsabilidades, viu? Essas responsabilidades de jogar família militar no meio dessa bandidagem toda aí. Olha, a grande noite aí da purgação nacional vai ser longa, viu? Com certeza. Bom, Nassif, a gente agradece demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Um forte abraço e até a próxima, viu? Até a próxima, Marilu. Até a próxima, amigos. Um beijo. Até mais. Falamos aqui com o jornalista Luiz Nassif. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.